Parte 2. Depois de eu ter ficado mais ou menos uns 15 minutos ali tentando abrir aquela mochila, eu finalmente escutei um clique no cadeado. E foi aí que eu percebi que eu tinha conseguido abrir. Já me deu logo um frio na barriga, porque a mochila estava bastante pesada e a forma da mochila era uma coisa assim esquisita. Não dava pra imaginar, passando a mão, o que tinha ali dentro. Então, quando eu abri, pra minha surpresa, gente, e pra de vocês também, tinha apenas pedra dentro da mochila. Eu olhei por cima, tinha pedra. Fiquei muito chateada, eu fiquei muito sem entender nada. Por que ele mandaria uma mochila cheia de pedra pelo meu filho? Por que tudo aquilo? Por que o meu filho veio embora mais cedo? Eu fiquei completamente sem entender nada do que estava acontecendo. E nisso eu não consegui dormir mais. Eu fiquei sentada no sofá com aquela mochila aí do meu lado. E o dia amanheceu. Isso quando meu filho desceu, que veio, né? Eu tava sentada no sofá ainda, ele veio: mãe, você abriu a mochila do papai? Ele tinha falado que não era pra abrir. E eu novamente perguntei ao meu filho: você sabia o que tinha aqui dentro? E ele falou que não. Eu fiquei mais chateada ainda, principalmente pelo fato do meu filho estar trazendo aquele peso todo. E por que aquilo? Fui fazer um café da manhã pro meu filho e nesse exato momento o pai dele chegou lá em casa. Meio apavorado, meio desesperado, com pressa, pedindo a mochila. E eu falei pra ele que eu não ia entregar a mochila até que ele me explicasse o porquê que ele mandou pelo meu filho uma mochila cheia de pedras. Nesse momento, gente, o semblante dele mudou completamente. E ele me perguntou: você abriu a mochila? Eu falei que sim, que eu abri sim. Porque ele não falou nada, ele mandou a mochila pelo meu filho. Aquilo tava tudo muito estranho e eu precisava saber o que tinha ali dentro. Era meu filho que tava carregando aquela mochila. E ele não me deu uma satisfação pra aquilo. Ele não me explicou, ele não falou nada, ele só falou que tava brincando, que era uma brincadeira, pra ver se a gente era curioso, pra ver se o meu filho era curioso, pra ver se eu era curioso, pediu a mochila. Mas ele fez uma questão tão grande da mochila, tão grande, só que no momento eu não percebi o desespero dele pra poder pegar a mochila. Ele segurou aquela mochila com com um amor tão grande por aquela mochila, com um apego tão grande, que eu, na hora, eu nem percebi tudo isso, porque eu tava tão chateada pelo fato dele ter mandado aquela mochila pesada, fazer o meu filho carregar pedra à toa, e aquela explicação que ele deu nada a ver com nada, e na hora eu não me toquei. Ele simplesmente pegou a mochila e saiu. E eu não tive notícias dele durante toda uma semana. A gente não tinha o costume mesmo de se falar quando meu filho não estava lá. Eu não tive notícia dele durante toda aquela semana, até que passado mais ou menos uns 3 dias que tinha acontecido tudo isso, a mulher dele me ligou, porque ele já era casado novamente. A mulher dele me ligou e me falou que já haviam 3 dias que ele não ia em casa, se ele tinha entrado em contato com meu filho, se alguém tinha falado com ele, porque ela já tinha até feito um boletim lá pro sumiço dele, desaparecimento dele, porque os pais dele não sabiam dele, ninguém sabia. Logo depois, a minha ex-sogra me ligou também, todo mundo muito preocupado com ele não tinha aparecido no serviço, ele não tinha aparecido em lugar nenhum, ninguém sabia dele, amigo, ninguém sabia. E eu falei que não, que já tinha 3 dias que ele tinha saído da minha casa, e não, na hora, gente, eu não percebi nada. Foi nesse momento que a mãe dele me perguntou se eu não tinha notado nada de diferente nele. Aí me veio essa história das pedras na cabeça. Eu contei pra ela o que tinha acontecido em relação às pedras. E ela me contou que realmente ela viu ele arrumando essa mochila. E tinha pedras, e ela perguntou, ele falou que ia fazer uma coisa no trabalho, que precisava dessas pedras lá no trabalho. Só que ela também viu que ele tava com documentos, muitos papéis e muitos documentos, colocando dentro dessa mochila. Só que na hora que eu abri a mochila, eu fiquei assim tão, sei lá, decepcionada quando eu vi as pedras, que eu não olhei por baixo se tinha alguma coisa. Eu só vi as pedras e fiquei tão decepcionada e não revirei a mochila inteira. E passado mais ou menos 2 semanas que já estava todo mundo muito preocupado com ele mandou uma mensagem pro meu filho, falando que estava tudo bem, que amava ele, que não ia abandonar ele. Ele tinha tido uma oportunidade de uma vida fora do Brasil e que ele não podia deixar isso de fora. Ele simplesmente vendeu casa, vendeu carro, vendeu algumas coisas que